Bom, então agora que nós vimos como adequar uma gramática para o algoritmo CYK, ou seja, normalizar essa gramática de acordo com a forma normal de Chomsky, vamos, a partir de um exemplo, ver como esse algoritmo funciona. Então aqui à direita a gente tem a gramática de uma língua, por exemplo, e aqui a gente tem um texto. Ele come o peixe com uma colher. E a gente quer extrair a estrutura sintática desse texto de acordo com essa gramática. Como é que esse algoritmo funciona? Ele funciona a partir dessa matriz aqui, que ela tem como número de linhas e número de colunas o número de unidades linguísticas do texto a ter sua estrutura sintática inferida. Ou seja, 7 colunas e 7 linhas. Okay? De baixo para cima, cada linha dessa matriz vai indicar quais os constituintes desse texto cujo tamanho seja respectivo daquela linha. Então, aqui na primeira linha, a gente vai ter todos os constituintes desse texto com uma unidade linguística. Na segunda linha, todos os constituintes compostos de 2 palavras. Na terceira, compostos por 3 palavras e assim por diante. Então, o algoritmo ele se inicializa anotando, de acordo com a gramática, os constituintes de uma palavra daquele texto. Ou seja, ele vai anotar as classes gramaticais das palavras. Então, ele vai inicializar aqui, marcando ele como um sintagma nominal, certo? Que aqui ele é derivado de um sintagma nominal, NP. Come, por sua vez, pode ser derivado de um verbo, certo? Ou também derivado de um sintagma verbal, VP. Então, aqui são anotados os 2 símbolos não terminais, os quais podem derivar esse verbo, come, ou então vai ser marcado como um determinante, okay? E assim por diante. Peixe vai ser marcado como um substantivo, com vai ser marcado como uma preposição, uma vai ser marcado como um determinante e colher como um substantivo. Daí então, o algoritmo ele vai para o segundo passo, que é aqui vai preencher essa segunda linha aqui, marcando todos os constituintes compostos de 2 palavras. Então, como é que ele funciona? Para cada posição da linha, ele vai fazer a combinação de todos os elementos que estão embaixo daquela posição para todos os elementos que estão na diagonal. Então, aqui no caso, a gente vai ter as combinações NP e V, NP e VP. Então, elas estão aqui. Daí, então, se procura na gramática se tem uma ou mais regras de produção das quais essa combinação pode se derivar. Então, aqui no caso, a gente tem S, certo? A partir de S, eu posso derivar NP e VP. Então, aqui eu preencho com S. Daí, então, vou para a próxima posição. Novamente, faço todas as combinações dos símbolos que estão abaixo para os símbolos que estão à diagonal daquela posição. Então, eu vou ter V e DT, VP e DT. Tem alguma regra na minha gramática da qual uma dessas combinações possa ser derivada? Não, não existe. Então, aqui eu marco como nulo, vou para a próxima regra aqui. Então, aqui, novamente, eu comparo os símbolos abaixo com os símbolos da diagonal. Então, aqui eu vou ter DT e N. DT e N é gerado por uma ou mais regras de produção da minha gramática? Sim, certo? Um sintagma nominal, NP, gera DT e N. Então, aqui eu marco novamente, vou para a próxima. Aqui eu tenho a combinação N e N. Tem alguma regra de produção que gera um substantivo, uma preposição? Não. Então, aqui eu marco como vazio, vou para a próxima, IN, DT. Tem alguma regra que gere IN, DT? Não. Marco como vazio, vou para a próxima. Tem alguma regra que gere DT e N? Sim. DT e N é um sintagma nominal. Então, aqui eu marco. Então, vejam só. Nesse momento, nós achamos 3 constituintes no nosso texto formados por 2 palavras. Então, eu tenho ele come, que pode ser composto de uma sentença, certo? De acordo com a minha gramática. Eu tenho o peixe, que é um sintagma nominal, e eu tenho uma colher, que também é um sintagma nominal. Então, aí eu parto para a próxima linha da minha tabela, onde eu quero descobrir todos os constituintes de 3 palavras do meu texto, de acordo com a gramática à direita. Então, aqui, novamente, eu comparo os símbolos abaixo com os símbolos à diagonal. Eu vou ter SDT, NP e DT. Tem alguma regra na minha gramática que geram esses símbolos? Não.
Então, ele come o não é um constituinte de acordo com a minha gramática. Parto para a próxima, vou comparar então os símbolos VNP, VN, VP, NP, VP e N. Tem alguma regra na minha gramática que gera alguma dessas combinações? Sim, eu tenho VP aqui, certo? VP gera VPNP. Então aqui, come o peixe pode ser um sintagma verbal. Eu achei aqui então o primeiro constituinte do meu texto formado por 3 palavras. Parto para a próxima aqui para marcar se o peixe com constitui de um constituinte. Então eu vou comparar os símbolos que estão abaixo da posição com os símbolos da diagonal. Eu vou ter NP e N, DT e N. Tem alguma regra da minha gramática que gera esses símbolos? Não. Marco como vazio, vou para o próximo. Então agora eu vou ver peixe com uma. Será que peixe com uma forma um constituinte? Vamos ver. Compare então os símbolos abaixo com os símbolos à diagonal, que no caso NT e DT. Tem alguma regra que gera NT, N e DT? Não. Então também não formam um constituinte. Parto para a próxima aqui então, que agora eu vou comparar se com uma colher forma um constituinte. Então aqui eu vou fazer as combinações novamente, IN, NP e N, N. Tem alguma regra que gera uma dessas combinações? Sim, certo? IN, NP é gerado por um sintagma preposicional. Então eu marco aqui, com uma colher pode ser um sintagma preposicional. Vejam só, eu achei então 2 constituintes na minha gramática, compostos de 3 palavras. Come o peixe, certo? Que é um sintagma verbal, e com uma colher, que é um sintagma preposicional. Vou para o próximo, então. Aqui, então, nessa linha, eu vou marcar os constituintes de 4 palavras. Então, vamos ver se ele come o peixe forma um constituinte. Então, eu vou fazer a combinação dos símbolos abaixo com os símbolos à diagonal. Eu vou ter SVP, SNP, SN, NPVP, NPNP, NPN. Tem alguma regra que gera uma dessas combinações? Sim, certo? S gera NPVP. Então aqui eu marco que ele come o peixe, pode ser uma sentença. Vou para a próxima. Come o peixe com. Eu vou ter aqui VP com IN e V com IN. Tem alguma regra que gera essa combinação? Não, então come o peixe com não forma um constituinte. Vou para o próximo. O peixe com uma. Então aqui eu vou fazer as combinações NP com DT, DT com DT. Tem alguma regra? Não. Então o peixe com uma não forma um constituinte. Vou para o próximo. Peixe com uma colher. Então eu tenho aqui NPP, NNP, NN. Tem alguma regra que gera essas combinações? Não. Então marco aqui como vazio. Agora eu vou para a próxima linha marcar os constituintes de 5 tokens. Então vou começar com ele come o peixe com. Então aqui eu vou ter S com IN, NP com IN. Tem alguma regra que gera uma dessas combinações? Não. Então ele come o peixe com não forma um constituinte. Vou para a próxima aqui. Come o peixe com uma. Eu vou ter então VP com DT, V com DT. Tem alguma regra que gera uma dessas combinações? Não. Então vou para a próxima. O peixe com uma colher. Então aqui eu vou ter NP com PP, NP com NP, NP com N, DT com PP, DT com NP, DT com N. Tem alguma regra que gera uma dessas combinações? Sim, certo? DT com N é gerado por NP, um sintagma nominal. Então aqui eu tenho que o peixe com uma colher forma um constituinte de 5 tokens, cujo é um sintagma nominal. Então, agora eu vou marcar os constituintes de 6 tokens. Então, começo aqui com ele come o peixe com uma. Então, eu vou ter S com DT, NP com DT. Tem alguma regra que gera uma dessas combinações? Não. Marco como vazio, vou para o próximo. Come o peixe com uma colher. Então, olha só, símbolos abaixo com os símbolos à diagonal. VP, NP, VP, PP, VP, N, ou V com NP, V com PP, ou V com N. Tem alguma regra que gera uma dessas combinações? Sim, certo? VP com PP pode ser gerado por VP, assim como VP com NP pode ser formado também com VP. Então, come o peixe com uma colher é um sintagma verbal. E por último, então, vou tentar agora achar um constituinte que englobe todos os tokens desse texto, ou seja, um constituinte de 7 tokens. Se eu conseguir
gerar um elemento nessa posição, isso quer dizer que a minha sentença ela é gramatical, ou seja, esse texto aqui ele está de acordo com as regras gramaticais dessa gramática direita. Então vamos ver se esse é o caso, comparando os símbolos abaixo com os símbolos à diagonal. Então eu vou ter SVP, SNP, SPP, SN, NP com VP, NP com PP, NP com N. Tem alguma regra que gera um desses símbolos? Sim, NP com VP é gerado por um S, ou seja, o símbolo inicial. Sendo assim, ele come o peixe com uma colher é uma sentença que segue as normas gramaticais da minha gramática direita. E é assim que o algoritmo CYK funciona. Bom, então agora que vocês viram como que se pré-processa uma gramática livre de contexto para estar de acordo com o algoritmo CYK, certo? Que é a forma normal de Chomsky. E aí que vocês viram a implementação dessa forma normal de Chomsky no Python. E agora que vocês viram como é que funciona o algoritmo CYK, está aqui também no Colab que está disponibilizado da aula o código desse algoritmo em Python, né? Então também é um código complicado, ele está de acordo com a técnica de programação dinâmica, que é uma técnica bem complexa, mas eu deixo o código aqui disponível para vocês para brincarem com novos exemplos, para manipularem, tentar otimizar, fica aqui disponível para vocês. Então, basicamente, o método está sendo chamado de parse, ele recebe então uma sentença, a se extrair a estrutura sintática de constituência e recebe uma gramática. Então vamos ver se uma determinada sentença está de acordo com a gramática que nós vimos previamente. Então vamos supor que eu fale aqui, agende um voo para BH. Vamos ver o que ele devolve. Então está aqui, né? Então, aqui ele devolve para mim a matriz de constituência do algoritmo CYK. E a gente pode ver, né, que agende um voo para BH pode ser tanto uma sentença como um sintagma verbal quanto um verbo. Então é assim nós podemos executar o algoritmo CYK no Python.